Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Está começando mais um Eldorado em Campo e aqui comigo está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom, o nosso convidado de hoje vai representar o Brasil no ciclismo mountain bike nas Olimpíadas de Paris 2024. E hoje quem entra em campo com a gente, ele que tem 25 anos e conquistou recentemente o seu primeiro top 20 em etapas da Copa do Mundo, é o ciclista de mountain bike, Ulan Galinski. Tudo bem, Ulan? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, um grande prazer estar falando com vocês. Vamos ter esse bate-papo bem legal para explicar um pouco da modalidade mountain bike e da minha história até a conquista da vaga olímpica. Aliás, você teve um desempenho recentemente muito bom, você teve aí entre os top 20 da Star Trek, se eu não me engano, né, que é a prova que você disputou lá na Suíça. Queria que você falasse um pouco sobre essa prova e esse seu desempenho, né, porque é um desempenho inédito para um brasileiro nessas provas de mountain bike. Sim, foi um resultado muito positivo. Foi meu primeiro top 20 na vida, nessa modalidade short track, que é uma modalidade mais curta. São basicamente 20 minutos de prova, no celeiro do mountain bike mundial, que é a Suíça, considerada a nação mais forte do mountain bike mundial. Então, fiquei muito feliz com o meu resultado. Não é um resultado inédito, a gente teve o Henrique Avancini, né, que atualmente é meu chefe, meu mentor, que ganhou algumas etapas de Copa do Mundo de short track, porém foi o único atleta brasileiro que conseguiu esse feito, e hoje me torno o segundo atleta da história a conseguir estar entre os 20 melhores no short track, assim também como no cross country. No início da temporada consegui um top 20 no cross country olímpico, que é a modalidade principal na Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. Então estamos caminhando nessa jornada, passo a passo, rumo ao topo, que é onde a gente quer chegar. Essa entrada sua aí no top 20, você ficou no 19º lugar, queria que você contasse mais detalhes, porque foi ali com muita chuva, estava frio também, né? Você deve estar acostumado, imagino, com chuva e frio, mas como é que foi especialmente essa condição climática lá na Suíça? Eu acho que isso que torna o mountain bike, a nossa modalidade, tão interessante, que ela é muito diversa, a gente acaba enfrentando sempre situações bem diferentes, circuitos sempre são com características diferentes, clima, a gente sempre está viajando para competir em um lugar diferente. Então, foi uma prova bem atípica, principalmente para nós brasileiros. Eu diria que os suíços, os europeus de uma maneira geral, estão mais acostumados a competir com esse tipo de clima, porém, para a gente, daqui sul-americanos, a gente tem um pouco mais de dificuldade a se adaptar a essas situações. Acaba que a gente não encara temperaturas abaixo de 10 graus. Então, foi uma prova bastante frio, bastante chuva, estava tendo bastante lama, mas para mim foi uma excelente oportunidade de continuar me desenvolvendo e continuar me colocando em situações diferentes. Eu acho que isso é importante para a nossa evolução, e fiquei feliz em, independente das circunstâncias, conseguir me adaptar e ter uma boa performance numa Copa do Mundo que estava estreando. Era a primeira etapa que estava acontecendo em Crans-Montana, na Suíça, então era uma etapa de estreia naquele local, então era um circuito que ninguém conhecia, e com temperaturas e clima bem atípico, então fiquei feliz com a performance. Aqui no Brasil, né, você estava falando sobre a vantagem que os europeus têm de poder treinar nessas pistas, né, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, a gente tem bons locais também para fazer esse treinamento, a gente consegue fazer, por exemplo, você está indo para Paris, a gente tem aqui algo parecido com o que você vai enfrentar em Paris para que você possa fazer essa preparação? Sim, sim. O mountain bike, de uma maneira geral, no Brasil está crescendo bastante. A gente tem diversas provas hoje já com nível bastante alto, provas que inclusive valem pontos para o ranking mundial. E sim, temos bons circuitos, o percurso também aqui é bastante duro, porém, existem alguns tipos de terreno que a gente encontra na Europa, principalmente terrenos com bastante raiz, que aqui a gente tem mais dificuldade de encontrar, que não vai ser o caso da prova de Paris. A prova de Paris não é um circuito com características de terreno europeu, eu diria, com essa quantidade de raiz, então é algo que
se aproxima mais do que eu treino aqui, então eu considero uma vantagem positiva para mim. Você pode citar alguns desses locais? Onde que é melhor para treinar no Brasil? Onde que você foi e não é tão bom assim? O que você pode citar aqui no Brasil de locais para treinar? Então, atualmente eu moro em Petrópolis, aqui é um local onde a gente tem uma estrutura muito legal para treinamento, além de serras e montanhas com bastante duração, que isso ajuda nos nossos treinamentos físicos, treinamentos de tiro. A gente tem 2 bike parks disponíveis, o Montanha Azul Bike Park, além de a pista do Montanha Azul, que já sediou uma Copa do Mundo em 2022. Então, eu diria que hoje, para mim, Petrópolis é o lugar mais completo para treinamento de mountain bike no Brasil. Porém, Minas Gerais também tem bastante locais ali perto da região de BH, Nova Lima, tem locais com bastante trilhas. E, querendo ou não, no Brasil, de uma maneira geral, o esporte está se desenvolvendo, então a gente está vendo cada vez mais locais com bike parks, trilhas, subidas boas para a prática do mountain bike. Minas Gerais, onde eu considero a capital do mountain bike no Brasil, pelo fato das principais competições do Brasil ser no estado de Minas, também apresenta bastantes opções. De onde eu vim, na Chapada Diamantina, também no Capão, a gente tem bastante trilhas legais. Então, de certa forma, a gente tem bastante opção aqui no Brasil. O Brasil é um local enorme, então a gente tem bastante coisa para usufruir nesse país tão rico que é o nosso. Para a gente explicar para as pessoas que não acompanham o mountain bike e que vão com certeza acompanhar nos Jogos Olímpicos, a gente sabe que os Jogos Olímpicos são uma oportunidade gigantesca das pessoas conhecerem diferentes esportes e muitas vezes, né, a gente tem até um boom depois das Olimpíadas de gente procurando os esportes para serem praticados, né, porque viu nas Olimpíadas e gostou. Queria que você explicasse um pouco como é que funcionam as provas, né? Porque a gente falou de short track, a gente falou de cross country, que é inclusive a prova olímpica. Como é que funcionam essas diferentes provas no mountain bike? Então, no mountain bike sim, a gente tem 3 modalidades. Maratona, que é uma prova de longa distância, de aproximadamente 3 a 5 horas, no qual a gente percorre de 60 a 120 quilômetros em uma prova. Então, você tem um local à chegada, você dá uma grande volta de 80, 60, depende do local, e chega no mesmo local. Segunda modalidade, cross country olímpico, que é a modalidade principal, que é a modalidade olímpica. Ela é feita em um circuito de aproximadamente 4 a 5 quilômetros, no qual a gente dá um número determinado de voltas, com a intenção de a prova ser aproximadamente entre 1h20 e 1h30. Então, normalmente, a gente dá 6 a 7 voltas em um circuito de 4 a 5 quilômetros, com bastante obstáculos, subidas, rampas, e essa é a modalidade principal do mountain bike, é a modalidade olímpica, e o short track, que é a modalidade mais nova, que é um circuito de 1 quilômetro apenas, no qual a gente disputa no máximo entre 20 e 25 minutos, é uma modalidade mais curta e mais explosiva. Então, no geral, são essas 3 modalidades, no qual a principal é o cross country olímpico, que é a modalidade olímpica. E qual que é a sua especialidade dessas 3? Então, a gente tenta se especializar em todas, porém, claro que a gente tenta focar mais na modalidade olímpica. Eu fui campeão brasileiro de maratona em 2021, porém, em 2022 começou o ciclo olímpico, então eu comecei a focar realmente mais em provas de cross country olímpico, e acaba que, por focar no cross country olímpico, você automaticamente precisa também competir provas de short track, porque na maioria das Copas do Mundo, a prova de short track define o alinhamento para o cross country olímpico. Então é muito importante você também conseguir se desenvolver bem nessa prova, porque isso vai te dar uma certa vantagem para o cross country olímpico no dia seguinte. Então hoje, atualmente, eu estou mais focado realmente no cross country olímpico e no short track, porém a maratona em si é uma modalidade que eu gosto bastante. Tive um título muito importante, que foi o meu primeiro título brasileiro na elite nessa modalidade maratona, e ano que vem, pós ano olímpico, eu pretendo disputar um campeonato mundial de maratona também. Legal. E com que expectativa você chega a Paris, hein? Os Jogos Olímpicos estão chegando, o que você espera? Qual a meta? Então, primeiro,
um baita sonho que eu estou conseguindo realizar. Esse é meu sonho de criança. Eu acho que é o sonho de todos os atletas profissionais ter a oportunidade de representar o seu país, sua nação nos Jogos Olímpicos. Então, primeiro eu quero aproveitar ao máximo o que essa experiência tem para me oferecer. Eu estou chegando em um momento interessante da minha carreira, pois eu estou começando a me destacar a nível mundial, ainda não tive nenhum resultado muito expressivo, então, de certa forma, eu não tenho nenhuma pressão e expectativa em cima de mim, e eu enxergo isso como uma vantagem positiva, porque os principais atletas do mundo que já subiram em pódios em Olimpíadas, estão constantemente nos pódios do Copa do Mundo, eles têm bastante expectativa e pressão em cima deles, e isso pode ser algo que pode atrapalhar. Eu agora quero, sem dúvida, fazer a melhor preparação da minha vida. Estou chegando em 2 etapas de Copa do Mundo, vou ter 3 dias de recuperação até começar a minha preparação olímpica. E o objetivo é tentar surpreender o mundo. Quero realmente ter o meu melhor resultado, minha melhor performance da vida no cenário mundial, nas Olimpíadas. Então, quero estar dentro do top 10 e, quem sabe, beliscar um pódio. Você estava falando um pouco sobre o local que vai ser disputado a prova de mountain bike, né? Que você disse que é um local, o terreno, pelo menos, é bem parecido com os que você treina aqui no Brasil. Você vai um pouco antes para... Como é que funciona? Você vai um pouco antes para conhecer, para poder fazer um treino teste ali naquela pista, para poder se adaptar melhor? Como é que funciona isso? Sim, todo o planejamento já está feito. Eu vou fazer minha preparação olímpica aqui mesmo em Petrópolis, exatamente como eu falei, por essa questão de estrutura que a gente tem aqui, eu tenho todo o time de fisioterapia da equipe, academia disponível, os mecânicos do time para mexer na minha bike caso eu venha ter algum problema, e também é um local que eu conheço bem. E aí eu viajo para Paris no dia 20, então vai ser 9 dias antes da minha prova, e lá eu vou ter tempo suficiente para fazer treino no percurso, reconhecer, analisar estratégias. Então, vai ser uma semana importante antes da corrida principal, no dia 29. Já estou estudando o percurso, já vi alguns vídeos para tentar entender o terreno. É um terreno com bastante cascalho solto. Vai ser uma prova rápida, não é um circuito tão duro e, ao mesmo tempo, também não é tão técnico. As Olimpíadas têm essa característica, normalmente, de não ter um percurso com uma única característica que favorece algum atleta. Então, normalmente não é um circuito extremamente duro, não é um circuito extremamente técnico, e sim um circuito rápido, que abrange todas as características do mountain bike, mas que traz bastante disputa. Então, tô bem animado. E com a Olimpíada tão próxima, Ulan, como é que fica a rotina de treinamento? É a mesma coisa de tempos atrás ou muda alguma coisa? Fica mais intenso, menos intenso? O que acontece quando está tão perto? Agora, eu acho que o que eu diria que é principal, na verdade, é que eu vou ter tempo de preparação. Acabou que, durante o ciclo olímpico, a gente fez diversas viagens, diversas competições para poder conquistar a vaga olímpica, então eu perdia um pouco de tempo para treinamento. Agora, com a conquista da vaga, eu tenho um mês inteiro para apenas me dedicar à minha performance, à minha saúde, ao meu descanso, e isso é algo muito positivo. Confesso que eu estava sentindo falta de ter esse um mês apenas de construção, de bater na pedra, trabalhar duro, que é algo que eu gosto bastante. Estou competindo desde o mês de fevereiro, foram 24 largadas em 3 meses e meio, então é bastante coisa. Viajei para 5 países diferentes durante esses 3 meses e meio. Então, o principal para mim é isso, tempo de preparação, que é algo que é muito valioso, e eu estou feliz em ter nesse momento pré-olímpico. E minha rotina basicamente não muda. São 2 a 3 sessões por dia, eu treino 6 vezes por semana, sempre conciliando descanso, fisioterapia, academia. Então, tem dias na semana que eu tenho 2 sessões de academia, treino na bike, recuperação. Então, basicamente, é a vida de um atleta de alto rendimento. É isso. Bom, é a tua estreia em Olimpíada. Na França, você sendo filho de francês, isso torna mais especial ainda? Mas só um detalhe que seu pai é meio francês baiano também, né? Porque ele se apaixonou pela Bahia, né? Não é isso? Não, total. É. É um franco brasileiro, literalmente. Brasileiro. Não, sim, é muito especial. Na verdade, isso tudo foi um combustível a mais, desde o momento que
eu fiquei sabendo que as Olimpíadas seriam em Paris. Eu lembro assim que quando saiu o sorteio, falei, caraca, será que é o destino? E aí eu lembro que em uma conversa, assim, eu ainda estava começando, eu não era nem o principal atleta da categoria sub-23 do Brasil, isso em 2019, então 5 anos atrás. A gente foi visitar a família, meus avós, na França. A gente estava em uma conversa em família e tal, e aí eles falaram, não, você acha que é possível você ir para as Olimpíadas de Paris? Eu queria dizer que eu não acreditava, para falar a verdade, que era possível, porque naquele momento eu era, não sei, o 8º, 9º melhor atleta do Brasil na época, então era ainda muito distante. Porém, eu falei, não, eu vou estar lá, eu acredito, e sim, falei assim, o coração falou por mim, na verdade. E aí de lá para cá, os anos foram se passando, a gente continua evoluindo, construindo, e cada ano eu comecei a acreditar que realmente era possível. E aí em 2022, quando o ciclo olímpico abriu, deixou de ser um sonho, se tornou um objetivo. A gente fez um projeto com toda a estrutura do time disponível para tentar conquistar essa vaga olímpica, e a gente conseguiu. Então, fico muito feliz em poder realizar esse sonho em um lugar que é especial para mim, para minha família, com pessoas queridas que vão estar lá presentes, vão poder assistir, e estou muito feliz dessa realização. Isso que eu ia falar, né, Heisen? É. A torcida em loco vai estar garantida, né? Barulho tá garantido. A família já garantiu os ingressos para te assistir lá? Estão na busca dos ingressos. Estavam indisponível até a última vez que eu falei com eles, mas parece que vai abrir outro lote agora, e com certeza todos estão querendo estar presente lá, fazer a festa. Mas acho que os brasileiros seriam mais animados na torcida do que essa minha parte da família francesa. É verdade. Você ensina para eles lá, você passa Gritar tudo igual uns loucos. É. Então, mas só falando um pouco mais do seu pai, como é que ele veio para o Brasil a passeio, é isso? E aí acabou ficando? Como é que é a história do seu pai? Meu pai é artista de circo, na verdade era artista de circo, viajou o mundo através do circo, e aí chegou no Brasil com o intuito de aprender capoeira, e aí durante esse período ele conheceu uma escola de circo em Salvador, chamada Picolino, e aí começou a trabalhar como professor nessa escola, e aí nesse período ele conheceu minha mãe, se apaixonou pela pegada da baiana, e aí já estava com trabalho, estava aprendendo capoeira, então isso, sem dúvida, motivou ele a ficar ainda mais. E aí ele ficou nesse período de transição entre 6 meses aqui, 6 meses na França, porque ele não tinha o visto de trabalho, né? E aí quando ele conseguiu, ele veio morar no Brasil, já estava super apaixonado pela minha mãe, e aí conheceram o Vale do Capão, que é na Chapada Diamantina, um lugar super bonito, em meio à natureza. E aí foi onde minha mãe ficou grávida, e eles decidiram me criar no Vale do Capão. Foi a melhor escolha, sem dúvida alguma, que eles puderam fazer por mim, por minha irmã também. Eu tive uma infância bem legal, bem especial nesse local mágico. Então, ele acabou ficando e já está lá há 27 anos. Hoje ele tem uma escola de circo no Vale do Capão, onde a gente tem um trabalho super legal com crianças do Capão, crianças especiais, fazemos apresentações em todos os feriados. Então acabou que ele ficou, e já é um baiano realmente. Só uma coisa, no circo tem artista que anda de bicicleta, né? A gente vê no circo. Seu pai anda de bicicleta no circo? Não. Tá bom. Ele fazia acrobacia, né? Dava mortal e tal. Sim. Não deixa de ser perigoso também como um mountain bike, né? Não deixa. Aí, bom, aí nasceu o Ulan. Quando você era pequeno, você tinha essa dimensão de não, eu quero ir para o mountain bike, ou não? Você sabia que queria ser um atleta, mas pensou em outros esportes primeiro? E como é que o mountain bike apareceu na tua vida? Exatamente. Por ser do interior, eu sempre tive contato com diversos esportes diferentes. Eu era aquela criança bem malina, bem encrenqueira, que dava muito trabalho para mãe, papai, para o pai, mas tive uma infância realmente muito feliz, livre, junto com a natureza, e acabei que tive a chance de praticar vários esportes. Eu sempre soube que eu queria ser atleta profissional, porém não sabia a modalidade em si. Sonhei em ser jogador de futebol, entrei no jiu-jitsu, cheguei a participar de campeonato de jiu-jitsu, fiz capoeira, fiz boxe, fiz circo durante bastante tempo. Então o esporte sempre foi algo que me atraiu bastante de uma maneira geral, e as Olimpíadas sempre foi a competição esportiva que mais fizeram meus olhos brilharem na infância. Eu lembro que eu sempre parava para assistir na televisão e aquilo me deixava alucinado,
porém não sabia até então qual modalidade seguir, e aí fazia tudo ao mesmo tempo, até conhecer o mountain bike em final de 2013, por influência de amigos, meus melhores amigos começaram a praticar, e por total influência eu fui para uma competição, gostei bastante da adrenalina que aquela competição trazia, do fato de se superar, e também eu achei um esporte bem interessante pelo respeito e união que os atletas tinham um pelo outro, apesar de ser um esporte individual. Então comecei a praticar o mountain bike também, porém tudo ao mesmo tempo. Minha rotina assim durante a semana era 2 dias jogava bola, 2 dias fazia jiu-jitsu, 2 dias ia treinar, até que meu professor, na verdade, da educação física do ensino médio, ele me chamou e falou: Lan, você é bom em vários esportes, porém se você não se dedicar a apenas um, você não será bom o suficiente em nada. E aquilo foi uma conversa muito forte para mim, que foi onde eu virei a chave dentro de mim. Eu falei: não, caraca, realmente, se eu quero ser atleta profissional, se eu quero viver do esporte, eu preciso me dedicar a apenas um esporte. E aí foi quando eu decidi me dedicar apenas ao mountain bike. Nesse mesmo ano, um treinador dos Estados Unidos foi morar no Capão. Eu digo que foi o anjo da guarda que Deus enviou na minha vida. E a gente começou a fazer esse trabalho. E foi quando eu comecei a disputar o Campeonato Baiano e realmente entender a importância da disciplina, de me dedicar por inteiro a apenas uma modalidade, apenas um objetivo. E foi quando eu conquistei meu primeiro título baiano em 2015. De lá para cá, tentei entender o que eu precisaria fazer para me tornar um atleta profissional. Então eu sabia que eu precisaria começar a competir corridas de nível nacional. Em 2016 tive a minha primeira experiência em corridas de nível nacional, tomei muito na cabeça, mas sempre voltando para casa com a cabeça erguida, com vontade de trabalhar, de evoluir. E aí no final de 2016 tive minha primeira vitória a nível nacional e aquilo começou a chamar a atenção das marcas, das equipes, porém só consegui meu primeiro contrato realmente em 2018, pela TSW Race Team, foi quando eu fui morar em Minas Gerais, quando eu assinei meu primeiro contrato profissional e quando eu comecei realmente a viver do esporte. De lá para cá, teve muitos momentos de altos e baixos, muitos momentos difíceis, porém sempre mantendo a resiliência, tentando evoluir, até que em 2019 eu tive uma temporada super consistente, sendo destaque na categoria sub-23, e acabei entrando nessa equipe que eu estou até hoje, que é a Caloi Henrique Avancini Race, que hoje é considerada a melhor equipe do Brasil, que tem uma super estrutura, e que está me fazendo alçar voos maiores. Aliás, eu ia até te perguntar isso, a questão, da sobrevivência com o esporte, isso para você já é possível isso, já é uma realidade? Como é que é isso? Sim, sim, desde 2018, eu digo que eu conquistei minha independência em 2018, porém que, claro que ali era condições bem inferiores do que eu tenho hoje, porém hoje eu já realmente consigo me manter bem do esporte, consigo ajudar meus familiares e tenho, graças a Deus, uma boa condição. Legal. Porque eu até imagino porque o mountain bike, ele não é um esporte, vamos dizer assim, barato se a gente pensar em termos de equipamento. Para começar, você consegue ali ter uma bicicleta um pouco mais barata, né, para poder iniciar, mas na hora que você se torna um atleta de alto rendimento, como é o seu caso, aí os equipamentos são muito mais modernos, né? E aí eu imagino que uma bicicleta não deve custar muito barato para você praticar, para ir para uma Olimpíada, por exemplo, né? Não, eu resumi muito a história de uma forma geral, né, mas tudo isso foi dificuldades, foram barreiras que eu tive que passar na minha carreira, né? O mountain bike em si é uma modalidade muito cara, o material para você praticar já é caro. Então, minha primeira bicicleta de competição foi feita uma rifa, minha família, todo mundo se juntou, cada um deu um pouquinho para poder comprar minha primeira bicicleta. Meu pai e minha mãe não tinham condições de arcar com esses custos sozinhos. E não é só isso, para você seguir um calendário, primeiro estadual já é muito caro, né? Que você tem todos os custos de locomoção, alimentação, inscrição. Então, isso já é bastante caro. Então, eu lembro que em 2015, 2016, eu ia nos hotéis, nos mercados da minha cidade, no Capão, cada um me ajudava um pouco, pedia ajuda, e um me dava 50, outro me dava 40, 30 reais. Aí, com isso, eu acabava, conseguia juntar o valor para poder viajar. Às vezes, dependia da premiação para conseguir ter um valor para voltar em segurança e tranquilo.
E aí depois, quando eu comecei a competir corridas de nível nacional, fazia rifa, fazia um monte de coisa para poder juntar o dinheiro para conseguir viajar, que era ainda mais caro. Porém, desde que eu entrei em uma equipe em 2018, aí os custos já é pago pela equipe, o material também, normalmente, as equipes são de marcas de bicicleta, então as equipes já te dão toda a estrutura e todo o material necessário para você poder competir. E aí, claro, quando você vai galgando e evoluindo, você vai conseguindo melhorar essas situações, essas circunstâncias. Sim. E hoje eu tô bem, não posso reclamar, realmente só agradecer tudo que o time me oferece. Desculpa, eu tô um pouco gripado depois da corrida na lama. Já pegou, Faz parte, pegou, né? pegou uma gripe aí, chuva, lama, né? e aí não tem jeito, né? A gripe vem. Pois é. Ô, Lan, você falou aí de passagem que você foi uma criança que deu trabalho, né? Você usou esse termo aí. Mas assim, no esporte a gente imagina sempre que a disciplina tem que estar ali muito presente. É isso mesmo? Como é que você mudou? Você é mais disciplinado hoje? O que o esporte mudou na sua vida, assim, em termos de comportamento também? Ah, total. Eu acho que o esporte é uma das maiores faculdades da vida para qualquer ser humano. Então, eu super indico realmente todos os pais colocarem seus filhos a praticar esporte, porque existem grandes valores que você aprende através do esporte. E eu sou muito grato por todos os valores que eu aprendi através da modalidade que eu pratico, das modalidades que eu pratiquei na minha infância. E isso acabou formando o meu caráter, formando quem eu sou. Sem dúvida, mudei bastante de lá para cá. É engraçado que em todas as modalidades que eu pratiquei na infância, todo mundo falava dessa palavra, disciplina, né? Determinação, dedicação. Então são palavras que você vai ouvindo e desde cedo eu entendi que, poxa, se eu escuto elas com bastante frequência, elas realmente devem ser importantes para a nossa vida. Então, desde o momento que eu decidi que eu seria um atleta profissional, eu peguei essas palavras-chave que eu ouvi de todos os meus professores, professor de jiu-jitsu, meu professor de capoeira, meu treinador, todo mundo falava dessas 3 palavras e trouxe para minha vida, e foi algo que mudou e me fez chegar onde eu cheguei até agora. Então, eu realmente acredito no poder dessas palavras e hoje é um estilo de vida que eu busco e que tornou quem eu sou, de uma maneira geral. Sou muito grato por tudo que o esporte me proporcionou, mas, acima de tudo, sou muito grato por tudo que o esporte me ensinou e me ajudou a cultivar os valores que eu cultivo hoje. Legal. Até pegando carona nessa sua resposta, queria que você falasse um pouco da importância do Henrique Avancini na tua evolução dentro do esporte. Hoje você faz parte da equipe dele, né? Só para quem não sabe, o Henrique Avancini talvez seja o nosso maior atleta do mountain bike da história, né? Foi terceiro do De maneira geral. do ciclismo, exatamente. Foi terceiro do mundo, né? Chegou a ser o terceiro melhor atleta. Chegou número 1 também, né? Chegou número 1, foi número 3 do mundo, enfim. É um cara espetacular, assim, e eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dele nessa sua evolução. Primeiro, o Henrique é muito importante na evolução do esporte, de uma maneira geral, no Brasil. Eu realmente acredito que nada acontece por acaso e por algum motivo o destino uniu nós dois. Tem umas histórias interessantes que em 2014 ele foi participar de um evento, Brasil Ride, que era um evento grande que acontecia na Chapada Diamantina, a 80 quilômetros do lugar que eu morava. Tinha 2 amigos que estavam participando dessa competição em dupla, então eu fui pedalando até lá para poder torcer pelos meus amigos, e foi onde eu conheci Henrique Avancini, pedi para tirar uma foto com ele. Já era considerado o maior ciclista do Brasil, e foi onde eu conheci ele pela primeira vez, pedi para tirar uma foto, e foi onde eu vi pela primeira vez que tinham atletas profissionais que viviam do mountain bike. Até então eu não sabia que tinha pessoas que viviam desse esporte, então foi onde eu comecei a sonhar, falei, caraca, esse é um caminho, talvez eu possa ser um atleta profissional dessa modalidade um dia. E foi algo um dia que mudou minha vida. Falei, caraca, é um caminho que eu posso seguir, e foi onde que eu acabei decidindo seguir. Isso em 2014. E aí,
6 anos depois, eu tive a chance de ser convidado por ele para fazer parte do projeto dele, fazer parte do time dele, e hoje tem 5 anos que a gente está trabalhando junto. Ele é um cara que foi muito importante, está sendo muito importante na minha evolução, no meu desenvolvimento. É um cara que chegou ao topo do nosso esporte e quer passar conhecimento, então ele está sempre preocupado em me ajudar, me aconselhar, em passar experiências. Eu acho muito interessante porque ele não é apenas um cara que sabe a teoria da coisa, ele viveu a prática de tudo isso. Então ele passou por situações que eu estou passando na minha carreira agora, então isso acaba facilitando muito o meu caminho, pois ele sempre está me ajudando, me aconselhando, e foi uma peça fundamental na conquista da vaga olímpica e nessa minha evolução no esporte de uma maneira geral. E você era adolescente nessa época, então, quando você conheceu ele, né? Era adolescente. 15 anos, 15 10 anos. anos atrás. 10 anos atrás. É. Agora, falando um pouco aqui mais do nosso país, né? A gente vê mais, cada vez mais, acho que não está no nível ainda, está longe de estar no nível de outros países, mas a gente vê mais a bicicleta sendo usada, né? No meio urbano, inclusive, com mais ciclovias e ciclofaixas. No que isso ajuda? O que precisa melhorar ainda na sua avaliação para o esporte ou como meio de locomoção ser mais utilizada a bicicleta? Então, o esporte, a bicicleta, eu diria que é um dos meios de locomoção mais saudáveis para o ser humano e para a terra. Então, se a gente analisar dessas duas perspectivas, já é algo muito positivo, né? Que além de você estar trabalhando a sua própria saúde, você está trabalhando a saúde do planeta Terra, podemos dizer dessa forma. Eu acho que algo que realmente vem crescendo bastante, principalmente pós-pandemia, foi um esporte que aumentou gradativamente, perdão. Porém, o que eu diria que faria aumentar mais seria o respeito das pessoas pelo ciclista de uma maneira geral. Hoje ainda, infelizmente, acontecem muitos acidentes nas grandes rodovias, nas grandes cidades. Então, isso eu acho que ainda acaba deixando um pouco de medo no cara que quer usar a bicicleta como meio de transporte, no ser humano que quer usar a bicicleta como meio de transporte. Claro que se tiver mais ciclovias, que é algo que está começando a ter cada vez mais, porém ainda eu considero pouco, vai trazer mais confiança e mais segurança para a pessoa e o respeito de uma maneira geral pelo ciclista. Não. É bem legal você falar isso, e eu imagino também, você faz parte, o ciclismo ele tem várias provas nas Olimpíadas, né? Tem ciclismo indoor, tem o ciclismo de pista, tem o mountain bike, né? Tem o ciclismo de velocidade, e a tua categoria, a tua prova é uma categoria que está muito ligada à natureza. Então, eu imagino que isso também, essa coisa do cuidado, da conscientização sobre o Essa é uma planeta palavra perfeita. Terra, né? Acredito que vocês têm isso muito mais arraigado em vocês, né? Sim, sim, sem dúvida. Aí é uma baita ferramenta de autoconhecimento, eu diria mesmo. Você está em contato com a natureza, uma baita ferramenta de bem-estar para todo ser humano. Eu falei dessas modalidades do ciclismo, né? E eu lembro, no Rio, em 2016, eu lembro de uma holandesa, mas era outra prova, era um ciclismo de pista, e ela teve um acidente feio no ciclismo, e a gente sabe que Estava é uma... liderando, se eu não me engano. Né? Oi? Ela estava liderando, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. E aí eu fico imaginando que o mountain bike, por ser uma pista irregular, cheia de barreiras, também você tem muitos acidentes, né? Claro que existe a segurança também, né? As provas são muito seguras, mas você tem algum acidente assim que você teve e que você recorde que foi para você o pior da sua carreira, assim? Graças a Deus eu nunca tive nenhuma lesão grave, porém é algo que acontece bastante. Inclusive, nessa última prova na Suíça, pelas condições, aconteceram bastante acidentes. Alguns atletas acabaram ficando de fora das Olimpíadas pelos acidentes que eles tiveram. Era algo que eu estava pensando durante minha prova, tentar ser cauteloso para não vir a acontecer algo mais grave. Porém, sim, é algo que acontece. É um esporte que
é perigoso de certa forma. Claro que a gente trabalha a conscientização para tentar evitar de ter acidentes, porém é algo que acontece. Nunca tive nada muito grave, luxação no pulso, uma lesão na patela do joelho, porém nada que me deixou longe do esporte por muito tempo. Porém, querendo ou não, sempre acontece de uma quebra de clavícula, quebra de pulso, bater a cabeça um pouco mais forte, ter concussão. Então é algo que acontece, mas que, claro, a gente tenta evitar ao máximo. Com certeza. E, em termos de equipamento de proteção, o que se usa basicamente? Apenas um capacete. Qual o capacete? É pouco. Mas, porém, no ciclismo de alto rendimento, a gente liga muito pro peso das coisas, peso do material. Então acaba que a gente evita usar equipamentos de mais segurança. Quanto mais leve, mais rápido, né? Melhor. Exato. Queria que você falasse exatamente também da bicicleta, né? Que usa, é uma bicicleta especial, é de fibra de carbono, tem ou não tem? Vocês utilizam freio, não utiliza freio? Utiliza freio, né? Precisa, Sim. né? Precisa, senão sai andando. Mas como o que é composta uma bicicleta de quem compõe no mountain bike? Sim, hoje é uma bicicleta de fibra de carbono, então o peso é algo realmente que é muito importante para a modalidade. Então a gente está sempre conciliando entre peso e segurança. Então, a gente também não usa materiais muito leves que possam vir a ter algum problema, quebrar durante a competição. Normalmente a gente usa bicicletas de aro 29, então uma roda um pouco maior do que se usava antigamente. Hoje as rodas também já são de fibra de carbono. Basicamente a bicicleta toda é de fibra de carbono, porém é um carbono que é seguro, que é resistente. A gente usa dupla suspensão, então é uma suspensão na frente e uma suspensão que fica no quadro atrás. Isso te dá mais estabilidade, mais conforto e acaba que você pode arriscar um pouco mais na descida também. Usamos freio, claro. É uma relação de marchas de 12 velocidades, então isso te dá facilidade que você tem a opção mais leve para encarar subidas e mais pesada para encarar subidas, descidas e partes planas. E basicamente é isso, de uma maneira geral. É uma bicicleta. Qual que é o momento mais tenso da prova, na sua opinião? É descida, é subida, é curva? É quando a prova Largada. já tá largada? Meia Largada. largada. Que é a hora que todo mundo vai junto? Isso. Se você imaginar, é uma modalidade bem disputada. Se a gente. Isso é algo interessante, que é muito diferente da natação, do atletismo. Porque no atletismo, na natação, você tem várias categorias, né? Na luta também, você tem categoria de peso, essas coisas. Sim. Então, acaba que isso enxuta bastante a categoria. No mountain bike, é apenas uma categoria, onde larga 100 atletas ao mesmo tempo, com o objetivo de chegar em primeiro lugar. E sempre pensando que em 200, 300 metros, você vai entrar em uma trilha que vai estreitar e que só passa um atleta. Então, a disputa por espaço até chegar na trilha é muito grande. E não existe diferença de peso, de idade, nada. Todo mundo ali junto, na mesma categoria, 100 atletas, disputando em um percurso de 4 quilômetros para chegar em primeiro lugar. Então, eu diria que o momento mais tenso é a largada. Perfeito. Só para encerrar, Aula, é que você falou de um jeito da bicicleta, parece que tem até uma relação com a bicicleta. Assim, eu até conheço gente que cuida com tanto carinho da bicicleta, dá até nome para a bicicleta. A sua bicicleta tem nome ou não? Não, a bicicleta não tem nome, porém é importante ter essa conexão e ter esse cuidado com o nosso material. Acaba que a gente vira só um elo ali na competição. Se ela vir a ter algum problema, sua prova, de certa forma, acabou. Então, sim, é importante ter essa conexão e esse elo com a Não, nossa magrela. E tem uma questão também, né? Já aconteceu em Olimpíada, né? Do atleta chegar e a bicicleta não, né? Tem essa tensão também, né? O atleta chega em Paris, a bicicleta vai para a Alemanha, né? Puxa E aí vida. depois tem que esperar. Não. Não Isso vai já aconteceu acontecer. também. Na disputa do ciclo olímpico, eu chegar na cidade da competição, minha bicicleta chegar 2 dias depois. Pense a sensação horrível. Não desejo isso para ninguém. É isso Tá bom. aí, muito bem.
Bom, esse foi o Langa Lins, que é atleta brasileiro do mountain bike, que vai nos representar lá em Paris das Olimpíadas, conversou com a gente aprendeu muito também nessa conversa e foi contagiado aí por você. Sucesso lá em Paris com seus parentes, com a sua torcida toda franco-brasileira que vai estar lá. Mas com a nossa nação, com o nosso Brasil no coração. É uma grande honra poder estar representando o Brasil. E agradeço de coração aí pelo bate-papo. Foi um grande prazer falar com vocês. E vamos junto. É isso aí, obrigado, Lan. Bom, assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo. Semana que vem tem mais. Valeu, Gustavo. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até domingo que vem. Um abraço a todos.